Verdade. Acho que desenho, né? Já. Tá lá. Vou compartilhar. Estou compartilhando. Tu tirou no som? Vou mudar. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, gurias. Boa noite. Boa noite. Então, eu vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Manuela Fuentes, sou psicopedagoga, especialista em educação especial, em psicopedagogia e em atendimento educacional especializado. Trabalho como professora de atendimento educacional especializado no Colégio Salesiano, aqui de Rio Grande. Também trabalho como assessora pedagógica no Núcleo de Diversidade e Inclusão na Secretaria do Município de Educação de Rio Grande. Tenho uma experiência de 13 anos na área da educação e, mais especificamente, nos últimos 6 anos, venho me dedicando à educação especial. Quero apresentar a vocês esse ambiente virtual que foi pensado e organizado a partir das angústias, das incertezas e da insegurança que surgiram e que surgem com a propagação da pandemia do Covid-19. Então, o espaço ele é destinado para toda pessoa que neste momento está sendo convidada e desafiada a se reinventar, seja na sua atuação profissional ou nos inúmeros papéis sociais que esteja vivenciando neste momento. O espaço tem como o social contribuir com a comunidade, com todo o sujeito, através de lives que apresentará as temáticas, algumas temáticas pertinentes para este momento. Então, hoje a nossa live, a nossa primeira live, vai ser sobre os desafios e as possibilidades, o atendimento terapêutico em tempos de pandemia, né? O atendimento terapêutico online em tempos de pandemia. Então, já estamos aqui com as nossas convidadas da área da psicologia e da área da psicopedagogia. Quero agradecer desde já à intérprete Vivi Silva pela colaboração. Também quero agradecer a presença da psicopedagoga Cibele Romeu, a psicóloga Marina e a psicóloga Lucilene. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para a Cibele, para que a Cibele comece a se apresentar, falando um pouquinho da formação e da área de atuação. Ok. Boa noite, meu nome é Cibele Romeu, sou aqui de Rio Grande do Sul. Eu sou pedagoga, alfabetizadora, atuo atualmente sou funcionária do município, trabalho como alfabetizadora e trabalho como psicopedagoga clínica. Estou na área da educação há aproximadamente uns 7 anos que eu trabalho na área da educação. E também estou agora me reinventando nos teleatendimentos, né, no atendimento online. Obrigada pela oportunidade, pelo convite hoje. Então, agora eu passo a palavra para a psicóloga Marina. Boa noite, gurias. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina Costa.
eu sou psicóloga, eu atuo com atendimento clínico desde 2013, né, em consultório, atendendo diferentes demandas, né. Agora, de uns meses para cá, também iniciando os atendimentos online, né, em função da pandemia. E também, junto com o atendimento do consultório, eu também trabalho na prefeitura, eu sou funcionária da prefeitura desde 2015, né, como psicóloga já pude trabalhar em diferentes frentes, em diferentes políticas, tanto na educação como na assistência social. Hoje em dia eu trabalho no CAPS Conviver, atendendo uma demanda de pacientes adultos com algum tipo de sofrimento psíquico de transtorno mais grave, né, transtornos crônicos. E já agradeço já de antemão o convite da Manu para participar aqui dessa conversa. Então, agora, passo a palavra para a psicóloga Lucilene. Boa noite, sou Lucilene, sou psicóloga clínica pós-graduada em psicanálise clínica. Atuo no consultório particular desde 2015 e agora, no início de março, durante a pandemia, comecei os atendimentos online. Fico muito feliz pelo convite, agradeço ao convite das meninas para estarmos participando juntas e achei muito interessante nós termos juntas a intérprete para a comunidade surda poder partilhar desse momento e ter as informações juntamente conosco. Gurias, desde já eu agradeço imensamente por vocês terem aceitado este desafio, tá? Então, vamos começar, vamos a direção. Gurias, na área da educação, nós temos inúmeras legislações, decretos e resoluções que vêm regendo a educação. Quando eu atuava na educação infantil, nós tínhamos a LDB, que ainda é vigente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e as DCNEI, que eram as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil. Na educação especial, nós também temos muitas leis, políticas, diretrizes e resoluções, como o ECA, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB. No nosso município temos a Resolução 042 de 2018 do Conselho Municipal de Educação, entre outras. Então, eu gostaria, né, partindo que toda ação profissional é regida por uma legislação, que vocês nos colocassem um pouco sobre a legislação que, nesse momento, vem amparando o atendimento terapêutico online na área da psicologia e na área da psicopedagogia. Então, nesse momento, podemos começar por ti, Marina. Claro que sim. Bom, o atendimento psicológico online, né, ele já é regulamentado desde 2012, né, quando eu fui pesquisar, quando eu fui estudar mais, quando eu me deparei com a necessidade de atender online, que eu vi que já existe uma resolução desde 2012 que regulamenta esse tipo de atendimento, né. Antes disso, nos anos 2000, em 2005, se eu não me engano, já tinham resoluções que tratavam desse tipo de atendimento, mas não era uma prática ainda regulamentada, né? O psicólogo ele poderia fazer mais a nível experimental, a nível de pesquisa, não poderia nem fazer cobrança de honorários. De 2012 para cá, essa prática foi regulamentada. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nova resolução, né, mais específica sobre esse tipo de atendimento, enquanto antes, na de 2012, a gente tinha um número específico de sessões a fazer, em torno de 20 sessões, e era um limite de 20 sessões, e havia a psicóloga era obrigada a ter um site, né, um site específico para prestar o atendimento online. Com a resolução que veio em 2018, não se houve mais a necessidade de ter esse site. A psicóloga ou o psicólogo pode escolher a plataforma que ele quer usar e não há o limite de sessões que existia antes, né? É algo muito novo, né? Eu penso assim, eu me formei em 2012, já existia uma resolução na época e até então eu tinha
passado muito batido isso, né? Mas é uma prática que já existe há algum tempo. Eu sei de colegas que já atendiam antes da pandemia nessa modalidade, pela impossibilidade de atender presencialmente. Então, é algo que, independente da pandemia, já existia e já é uma prática regulamentada, né? No finalzinho agora de março, o Conselho emitiu uma nova resolução, né? Porque antes nós tínhamos que fazer o cadastro e ficar aguardando a resposta do Conselho com parecer favorável para a gente começar a atender. Como o número de psicólogas querendo fazer atendimento online, necessitando do atendimento online, aumentou consideravelmente, a gente faz o cadastro e não há necessidade de esperar a resposta, a aprovação do Conselho para continuar atendendo, né? Nos meses de março e abril, houve essa liberação para que a gente já iniciasse os atendimentos, porque foi impressionante o aumento do número de psicólogas cadastradas, né, de profissionais precisando fazer esse tipo de atendimento. Até tem um dado bem interessante que eu achei, que a gente achou que de março desse ano até os primeiros dias de abril, né, Lu, mais de 39 mil psicólogas se cadastraram para fazer o atendimento online, né? Então, como é uma necessidade, né, é algo real, que já existe há bastante tempo, que é legalizado, que é regulamentado, e que hoje em dia se mostra como uma solução para a gente dar andamento aos nossos atendimentos, né? Acho que então, agora pode complementar. Em relação à questão de armazenar e o envio de documentos, como que funciona? Muitas vezes a gente tem os registros de terapia, que a gente tem no consultório presencial, os documentos como ficha de triagem, armazenamento e contratos. O que o Conselho nos diz em caso de atendimentos online? Ele fala que nós podemos usar estes documentos, contanto que eles tenham assinatura e certificação digital, e que esses documentos fiquem armazenados com criptografia, né, com a segurança. Existem duas formas de atendimento psicológico, que são os atendimentos síncronos e os assíncronos. Os atendimentos síncronos são aqueles em tempo real, que podem ser feitos por chamada de vídeo, via WhatsApp, ou aplicativos como Zoom, Skype, que também são permitidos, e os atendimentos assíncronos. Esses atendimentos eles podem ser feitos, por exemplo, por e-mail. O paciente ele relata as queixas deles, a problemática, e num outro momento o profissional responde aquele e-mail e não precisa ser em tempo real. Algumas permissões que o Conselho Federal de Psicologia faz a respeito disso são testes vocacionais, também o recrutamento e a seleção, e esses testes, tanto como de orientação vocacional como os outros testes, tem uma plataforma do SATPSI que estipula quais podem ser destinados na modalidade online. Os atendimentos online, eles não podem ser por psicólogos profissionais que estejam hoje morando no exterior, em casos de violação, como abuso sexual, em pacientes que estejam passando por surtos e também em casos de pacientes que estejam com risco de suicídio. Aí não tem como fazer o atendimento online, somente o presencial. E agora, com a função do Covid-19, o que o Conselho Federal de Psicologia, junto com o Ministério da Saúde, eles organizaram? O Ministério da Saúde, no início da pandemia, eles criaram um formulário para todos os profissionais de saúde, incluindo psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, TOs, que tivessem a disponibilidade. Por exemplo, se no Brasil acontecesse como aconteceu na Itália, que foi algo extremamente alarmante, o psicólogo ele pode intervir em áreas emergenciais. Então, não tem como a gente fazer o atendimento online. Então, nessa situação, o Ministério da Saúde orientou os profissionais que desejassem se inscrever através deste formulário. Se necessário, o psicólogo poderia se deslocar da sua região para atender em outros lugares. Então, essa demanda também é extremamente importante, porque em caso de desastre, nesses casos emergenciais, não tem como a gente fazer o atendimento psicológico. E algo que foi muito importante, essa liberação do cadastro, né, do EPSI, que a Marina comentou, é que antigamente demoravam em torno de 90 dias para ter essa aprovação. E como a demanda foi extremamente grande, e muitas pessoas que correm, né, que estão no grupo de risco, não podem seguir o tratamento, foi algo muito importante para nós, profissionais,
continuarmos com os atendimentos e seguindo, auxiliando esses pacientes que precisam da terapia como algo temporário nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, agora podemos passar a palavra para... Então, assim, eu vou falar um pouco sobre a psicopedagogia, tá? A psicopedagogia ainda não é regulamentada como uma profissão. Nós somos uma ocupação, portanto, a gente não tem ainda um conselho, nós temos a associação, né, que nos passa o código de ética, né, e as normalizações. Por isso, a gente ainda não tinha nenhuma regulamentação sobre o atendimento online. Mas como a psicopedagogia é das áreas da educação e da saúde, é considerada das áreas da educação e saúde, nós podemos nos apropriar dos embasamentos teóricos já existentes para os teleatendimentos nas áreas de saúde e de educação. Tá? O Conselho de Psicologia, a educação EAD, ensino remoto, que já é uma realidade. Então, a gente pode buscar fazer esse link entre esse embasamento teórico para montar a nossa prática. A associação se posicionou a favor, tá? Colocou algumas orientações sobre o atendimento psicopedagógico online. Então, cada profissional agora está montando, né, em frente a uma pandemia, uma situação emergencial, a gente se viu expressos, prontos para se reingressar numa nova modalidade, né, se reorganizar. Então, assim, a gente tem esse embasamento teórico de outras áreas da saúde e da educação, e baseado nisso a gente vai montar, a gente está montando, né, e mostrando que é possível para futuramente, né, já a gente poder montar o embasamento teórico próprio da psicopedagogia, e assim que for reconhecida, que está em processo de reconhecimento à profissão, ser montado essa legislação também que regulamente a possibilidade do atendimento online. Certo. Gurias, e vocês, neste momento, estão conseguindo dar continuidade a todos os atendimentos e todos os pacientes que vocês já tinham e atendiam? Pode começar, Cibele. Eu não tive adesão de 100%, né, dos meus pacientes, dos casos. Eu vejo que é uma modalidade que não consegue atingir 100%, né, dos pacientes. Tem crianças, adolescentes, que não vão se enquadrar nessa possibilidade de ficar no atendimento online. Tem famílias que não têm, né, acessibilidade, não têm um espaço para esse atendimento, não têm meios de comunicação adequados para esse atendimento, né, para ser um atendimento de qualidade. Então, tudo muito novo, tem famílias que não estão conseguindo dar conta dos estudos, né, das atividades domiciliares, mais os atendimentos online. Então, eu não tive 100% de adesão nessa modalidade online. Psicóloga, coloque sobre os atendimentos online, sobre teus pacientes, tu estás conseguindo dar continuidade em todos os pacientes ou não? Então, pacientes que são crianças não consigo atender na modalidade online, porque como eu trabalho com ludoterapia, fica bem inviável de fazer esse tipo de atendimento. Algo que me surpreendeu bastante foram que 2 pacientes idosas resolveram seguir com os atendimentos, até porque elas se encontram no grupo de risco, né, estão super à vontade nos atendimentos, mas realmente o que acontece? Tem muitas pessoas que elas, mesmo em casa, elas não se sentem tão tranquilas como ali no ambiente clínico, né, que a gente faz o atendimento, com toda a questão, não que na casa delas não tenha sigilo, mas aquela questão, de repente, o meu esposo está em casa, o meu filho pode ouvir, e são coisas muito pessoais que, neste momento, eu não consigo fazer esse tipo de atendimento. Outras pessoas acharam um pouco estranho, até os que hoje mantiveram o atendimento, no final, assim, dos primeiros atendimentos, eles tiveram feedback de que pensaram que seria algo completamente diferente, mas que adaptaram.
Até vejo na minha profissão como algo, não algo que vá ser concretizado, no meu caso, como uma escolha pessoal, de manter os atendimentos assim. Foi algo emergencial, e neste momento a gente pode fazer os atendimentos, mas não algo que eu dê continuidade pós a pandemia. Não tem nada como olho a olho, a gente está ali presencialmente com o paciente. Marina, nos conte um pouco da tua experiência neste momento. Então, no consultório, eu consegui, por eu estar atendendo nesse momento uma demanda de pacientes adultos, eu tive uma boa aderência, né? Os pacientes quiseram, né? Tô tendo uma boa experiência, tá dando certo, né? No CAPS, a gente iniciou há pouco tempo o atendimento online também, mas pelas questões que a Lu comentou, de alguns casos a gente não poder atender de forma online, né? Tem situações que exigem o atendimento presencial, não são todos que a gente está propondo para atender dessa forma. Tem muitas pessoas que não são familiarizadas com tecnologia, não sabem mexer direito no celular, tem uma certa dificuldade. A questão do sigilo, as crianças estão em casa, né, podem escutar alguma coisa, tem uma preocupação, a pessoa não vai se sentir à vontade para falar. Então, tem questões, assim, bem físicas, né, estruturais, que acabam atrapalhando, né, para esse tipo de atendimento. Mas com os pacientes do consultório eu tive uma adesão bem boa, está sendo uma experiência bem positiva, assim, como a Lu falou, né, estamos em um momento de pandemia, e o ideal é manter o isolamento, manter o distanciamento, então vamos atender de forma online, mas sempre frisando que nada substitui o atendimento presencial, né? O contato com a pessoa, a leitura corporal que a gente faz do nosso paciente, do nosso cliente, né? O espaço que a gente está, tudo isso interfere bastante, né? Mas o momento pede, né, que a gente se reinvente e ainda bem que tem, né, essa modalidade. Então, gurias, vale destacar, né, para quem está nos escutando, que é necessário fazer toda uma avaliação criteriosa das possibilidades, das especificidades, da situação clínica de cada paciente para se oferecer ou não o atendimento terapêutico online neste momento, né? Então, a partir também das colocações de vocês sobre o posicionamento do Conselho de Psicologia, sobre a Associação Brasileira de Psicopedagogia, percebe-se a emergência de se dar continuidade aos atendimentos e dar todo esse suporte de estrutura psíquica e emocional que, neste momento, ainda mais se tornam, né? Então, a partir desse viés da demanda, de mudança brusca do contexto da vida, eu gostaria de saber quais os principais impactos e consequências que vocês observam e percebem que toda essa mudança abrupta tem causado nos pacientes e nos familiares. Podemos começar pela psicóloga Lucilene? Então, num contexto geral, independente da idade, eu tenho percebido que as pessoas estão literalmente com uma montanha-russa emocional. O que acontece? Não só a questão da pandemia, mas a questão do isolamento social, da mudança de rotina, que desestrutura muito emocionalmente, e o conceito de solitude. Eu estou em confinamento, eu estou sozinha, eu não tenho a minha liberdade de ir e vir. Os atendimentos, eles não se detêm somente na questão da pandemia, porque existem muitos pacientes com crise de ansiedade, pacientes com depressão, alguns com problemas familiares que no confinamento, pelo fato das pessoas estarem muito próximas, isso se intensifica também. Então, o que eu tenho observado? Essa questão da quebra de rotina, né? Muitos pais, pacientes que são pais, relatam a questão com os filhos, a questão do ensino das escolas, que a Cibele vai estar falando melhor depois, mas isso tem mexido no geral com eles, porque, na verdade, nós estamos vivendo momentos de incertezas. O que acontece? A questão econômica, né? A questão educacional, a questão de saúde. E querendo ou não, uma coisa que eu sempre gosto de orientar até os pacientes, às vezes eles falam assim, liguei para ver um noticiário e fiquei me sentindo mal.
óbvio que a pessoa vai se sentir mal, porque as orientações que estão sendo nos passadas frente ao que está acontecendo são situações de morte, situações de contaminação, como um alerta para a população se cuidar. Porém, se eu ficar alimentando a minha mente somente com coisas negativas, por mais que sejam informativas, deve ter uma limitação do tempo para que as pessoas consigam se organizar. Ao invés de eu ficar o tempo todo na frente da televisão, vou reservar um tempo, vou fazer uma atividade física, vou organizar a casa, vou ter momentos com os meus filhos, vou me dedicar a fazer coisas que eu não tinha tempo antes. Por exemplo, tem um caso de uma moça que ela é estudante do ensino médio, prestes a fazer o Enem, mas que ela tem uma prova muito importante para fazer de um concurso público. E aí, com ela, eu vi algo muito positivo. Ela disse assim, Lucilene, eu percebi que esse momento que nós estamos vivendo, para mim, não está sendo de desespero. Por quê? Porque vai ser um tempo de qualidade que eu vou ter para focar na questão do meu concurso. Então, consegui ver algo positivo neste momento. Algo também que eu tenho percebido muito são com os pacientes idosos do grupo de risco, né? Muitos estão longe da família, o fato de não ter o contato, de não ter o convívio social, acaba intensificando esses sentimentos. E a questão da falta de rotina, eu tenho percebido alguns sintomas que têm me chamado a atenção, acredito que até a Marina possa observar, que é a questão da desregulação do sono, a questão também, né, da oscilação emocional e junto, que eu tenho percebido em vários casos, é a compulsão alimentar. As pessoas se sentem mais ansiosas e aí elas procuram aliviar o sofrimento descontando na alimentação. Então, no geral, assim, o que eu tenho observado também é a questão que, por exemplo, às vezes a gente tem uma emoção ruim. É normal, porque nós somos feitos de emoções e durante o dia nós vamos ter diversas emoções. Mas aquela emoção ruim pode ser, de repente, uma queda de serotonina que o paciente teve, uma modificação de neurotransmissor por não estar fazendo uma atividade física, só que inconscientemente eles acabam associando aquela emoção ruim a um pensamento ruim, e aí aqueles pensamentos ruins vão virando uma bola de neve, a pessoa vai tendo vários pensamentos negativos, muitas vezes se sentindo mais deprimida, se sentindo naquela situação aprisionada do próprio isolamento. Então, no geral, o que eu tenho observado, e essas mudanças, né, de rotina, tanto dos pacientes e dos familiares, é a questão, né, do confinamento, também a questão das atividades escolares, questão econômica, que tem permeado muito a relação dos atendimentos. Então, agora pode dar continuidade à psicóloga Marina. Então, o que eu tenho observado, né, dos pacientes que eu tenho atendido, né, além desses fatores que a Lu já comentou, da questão do sono desregulado, que eu tenho observado bastante, do aumento bem grande dos níveis de ansiedade, né, uma preocupação do que vai ser, né, quando acabar essa situação toda, uma preocupação com falta de dinheiro, enfim, as crianças em casa, essa mudança de rotina, tudo isso que ela causa, né. Eu vejo que, além disso, eu tenho notado que tem pacientes que estão muito preocupados com essas questões, e eu vejo, assim, que grande parte, pelo que eu falo com as minhas colegas, do que a gente aborda durante os atendimentos, parece que a gente abriu um parênteses, assim, naquilo que é trazido já pelo nosso paciente, né, de conflitos, de coisas a serem resolvidas, e se falou bastante da pandemia, né. Teve pacientes que durante algumas sessões o assunto trazido era muito esse, né, parece que em alguns casos se deu uma pausa nos seus conflitos e vamos falar de pandemia. Tá ok, é um assunto que a gente tem que falar, eu acho que nós psicólogas também temos esse dever, né, de educar o nosso paciente, de tranquilizar o nosso paciente, né. E, por outro lado, eu também tive a experiência de pacientes que parecem que negam a existência do vírus, né, da pandemia, minimizam, né, os riscos que todo mundo está correndo, e que seguem, né, falando das suas coisas, das suas questões, né, e não parecem que estão tão preocupados e tão impactados, assim, com o vírus e com a pandemia. Então, eu tive as duas experiências, né, pacientes bem preocupados, com todas essas questões que a Lu falou, também tenho observado, e, por outro lado, pessoas que parecem que estão tranquilas, né, estão mais voltadas para si. Uma outra coisa que eu percebi também
que eu achei bem interessante de comentar. É uma preocupação que eu tenho notado de algumas pacientes comigo, né? Em querer saber como é que eu tô, em querer saber se eu tô usando máscara, se eu tô me cuidando, né? Eu acho que isso aí é um reflexo do momento que a gente está passando, que a gente tem que realmente se voltar mais para o outro, né? Pensar em como as nossas ações vão impactar o outro, né? E quando a paciente vem e demonstra esse tipo de preocupação, eu penso, olha, tá fazendo o efeito que a gente espera, que é realmente que as pessoas repensem suas atitudes e como qualquer ação que a gente toma pode impactar na vida do outro também, né? Mas eu tive as duas experiências, gurias, pacientes com essas questões bem mais acentuadas em função da pandemia e outros pacientes que continuam vivendo, continuam com as suas questões habituais, né? Podemos observar que cada sujeito, de acordo com a sua subjetividade, vai respondendo nesse momento de mudança brusca, né, a essa realidade. Também não podemos esquecer que, nesse momento, quando a gente busca na nossa memória respostas, não temos, né? Aí entra toda a questão neuroquímica mesmo, né? Porque tentamos buscar na nossa memória respostas e que, infelizmente, no momento não temos porque nunca vivenciamos uma pandemia. Então, agora eu gostaria de saber da psicopedagoga Cibele quais os principais impactos que ela vem observando na vida dos pacientes dela. Então, como eu trabalho, assim, o meu público é o infantil, tá? Eu não trabalho com adolescentes nem adultos, então eu vou focar no meu público, assim. Então, começa da rotina, né? Que criança precisa de rotina e a rotina deles mudou. Então, alguns mais ansiosos, mais agitados, não tem opções, não tem oportunidades, né? De brincar fora. Então, a gente está entrando na casa deles. Então, o foco da terapia muda, né? Passa a não ser só na criança, mas sim um familiar, porque como eu trabalho com os pequenos, tem já em fase de alfabetização, as famílias são mediadoras nesse processo. Eu não trabalho só na clínica, eu pego o meu paciente, vou para a minha sala e ali eu desenvolvo todo o meu atendimento. No online, eu estou entrando na casa, né, do meu paciente, então eu tenho que ter uma escuta maior, um olhar diferenciado, saber que mudou, né, o meu tipo de trabalho, porque eu preciso dos pais estarem juntos para serem os mediadores. Teve uma queda de luz aqui na minha casa. Eu preciso dos pais estarem juntos para serem os mediadores nesse caso. Então, o meu foco não é mais só a criança, é a família também, porque os pais estão perdidos, os pais também estão, né, sem saber o que fazer, com medo do futuro, com medo do que vai ser do ano escolar, sem saber, né, sem ter uma opinião formada sobre a escola, sobre se a escola está fazendo a coisa certa, sobre se não está, se acha que a demanda está muito grande, se a demanda não está. Então, assim, o que a gente tem, nós também temos que ser mediadores nessa questão, né, escola, família e escola, porque a gente está num período que está todo mundo tentando fazer o melhor, a gente não sabe o que é o certo, a gente nunca passou por isso, a escola não estava preparada para isso, nós não estávamos preparados para isso, então é muito complicado essa questão. Então as famílias estão assustadas, né? E isso causa uma ansiedade nas crianças. Alguns casos também, as crianças estão tirando de letra, para elas está sendo bom, algumas crianças não estão recebendo tanta demanda de atividades da escola, então está sendo muito bom para eles continuarem com a terapia online. Alguns a gente tem que dar uma freada, porque a escola está com muita demanda, a criança está com muito tempo em frente às telas, então a gente tem que saber, né, a hora de seguir e a hora de dar uma recuada também em cada caso, porque cada caso é diferente. O que eu faço para um não vai funcionar para outro.
vai depender da realidade escolar, da escola. Hoje em dia a gente não pode dizer a escola é pública ou particular, a gente tem que saber qual escola é, porque cada escola está tentando se adequar da sua forma, os professores estão tentando dar o melhor, a escola está tentando dar o melhor, a família em casa está tentando dar o seu melhor, só que tem várias realidades, tem realidades de pais que estão em casa com os filhos, tem realidade de pais que não pararam, que estão trabalhando, então eles chegam em casa só à noite para, né, resolver toda a demanda escolar. Então tem vários casos, né? Cada caso tem as suas especificidades. E aí, então, o foco terapêutico do psicopedagogo, às vezes, também está em conversar um pouco com a família, né? Aí a gente chega, a criança quer mostrar o cachorro, a criança quer mostrar o irmão, a criança quer mostrar a casa, pega o computador e sai pela casa. Então, tem vários casos e a gente tem que estar aberta, a gente tem que ter uma flexibilidade, porque nem sempre que a gente planejou, a gente vai conseguir seguir como é no ambiente clínico. Então, a gente tem que ter esse preparo também. Esses são os impactos que eu vejo no ambiente clínico. E levando em consideração também que alguns, né, pacientes, eu não estou fazendo acompanhamento por, né, alguma incompatibilidade. Então, também a minha preocupação de não poder atender a todos nesse momento. Então, gurias, eu acho que a Cibele também levanta uma questão bem importante, que nesse momento não nos cabe condenação. Não nos cabe condenar a escola pública, não nos cabe condenar a escola privada, e não nos cabe condenação a nenhuma área profissional e a familiares, porque foi num dia, literalmente, do dia para a noite, toda uma mudança no contexto social, no contexto da vida. Então, outra questão bem importante também, e que nos cabe enquanto profissionais, a questão da saúde mental, de orientar os pais, de fazer uma rotina. Muitas crianças, hoje, se precisa fazer o quê? Uma rotina, passar para a família, porque nesse momento a gente vai estar contribuindo com a família, que é organizando a família, a gente vai conseguir trabalhar melhor com nossos pacientes. Então, a questão de saúde mental também, nesse momento, é bem pertinente. Então, a partir das questões levantadas, gurias, eu gostaria de saber, tá, hoje nós temos uma diversidade de famílias e de pacientes. A partir daí, eu gostaria de saber quais os principais desafios no atendimento terapêutico que vocês têm enfrentado. Por exemplo, eu sei que a Cibele está se reinventando na oficina Zoom, está dando uma aula, inúmeras ferramentas, está se reinventando. Então, eu gostaria de saber, então, agora os principais desafios no atendimento terapêutico lá nesse momento. Podemos iniciar, então, com a psicóloga Lucilene. É bem como tu falou, né, Manu? A palavra é reinventar. Isso é fato. Temos que usar as tecnologias a nosso favor, como até anteriormente a gente conversava e tu recapitulava que nós não podemos julgar. Tudo tem sido novo para todas as pessoas, né? Mudou da noite para o dia e na minha experiência, eu tive o seguinte questionamento: como que eu vou fazer para atender os pacientes online? Porque, a meu ver, como profissional, eu gosto muito de observar. Eu vejo que o paciente ele fala muito através dos gestos, da linguagem corporal, das microexpressões faciais. Como que eu vou fazer esse tipo de observação num atendimento online? Até surgiu em um atendimento, atendendo uma adolescente, que eu vi que ela estava com vergonha de me contar algo. E aí, no momento, ela colocou a mão no rosto, olhou para o lado, e aí ela deu uma pausa. Só que como a internet estava ok, eu vi, bom, essa pausa quer dizer algo, não é porque a internet está falhando, porque nas pausas também o paciente acaba falando. Então, os desafios, né? Como a gente não tem o setting terapêutico ali, todo aquele ambiente, né? O atendimento psicológico no consultório, através da tecnologia, o que eu tenho percebido? Essa questão de não conseguir observar o paciente num todo, até também pela forma que ele posiciona ou o telefone, ou o computador, às vezes a gente enxerga o paciente do pescoço para cima, outras vezes só do tronco, não consegue ter uma visão geral,
para ter essa observação. A questão, assim, de muitos em relação a ouvir um barulho, já meio que se dispersa do atendimento, pensando, será que alguém está próximo? Será que alguém vai ouvir o que eu estou falando? A questão de avaliar novos pacientes, né? A avaliação de novos pacientes, ao meu ver, eu não consigo fazer online. Tanto é assim, criança não tem como atender tanto paciente novo como paciente antigo, até alguns a gente consegue fazer alguma intervenção, mas não são para todos. Os adolescentes, aquele que a gente vê que tem mais maturidade, né, que vai se adaptar ao atendimento. E uma coisa que também que é muito interessante é a questão da psicoeducação. Existem alguns pacientes que eles super se adaptam à questão da tarefa de casa no atendimento psicológico. A gente passa uma tarefa de casa mediante a problemática que o paciente traz para que ele se reeduque, né? Essa questão da psicoeducação. Por exemplo, no atendimento, o paciente leva o material, a gente faz ali a discussão, a troca, tudo muito prático. Aconteceram situações de repente, o arquivo do celular do paciente, quando ele me enviava a atividade, eu não conseguia abrir no meu, ou a gente ter que fazer uma pausa, deixar para um próximo atendimento, enviar por e-mail. Então, foi um dos desafios também que eu percebi, e essa questão principalmente da segurança. Até teve caso assim, de um atendimento que às vezes a pessoa vai para dentro do carro, na garagem, porque se sente mais confortável, porque sabe que não vai ter ninguém perto. Então, são os desafios assim, que eu tenho visto durante os atendimentos. Então, agora podemos seguir sobre os principais desafios, Marina, que tu tens percebido e vivenciado nos teus atendimentos terapêuticos online. Eu acredito, assim, que o primeiro desafio que eu percebi foi comigo mesma, né? Eu me lembro que finalzinho de março as colegas já começaram a parar de atender. Eu me lembro que num domingo eu vi no Fantástico uma reportagem, na segunda-feira só se falava disso, na terça-feira as pessoas já começaram a parar de atender, e naquela mesma semana eu parei de atender e fui pesquisar sobre o atendimento online, né? Eu acho que o primeiro desafio que eu percebi é que a demanda do paciente em relação à preocupação com a pandemia, com o que está por vir, também é uma demanda minha, né? É algo que a gente está ali para cuidar do nosso paciente, mas também é algo que nos aflige, né? A gente estava acostumado com um tipo de atendimento e de uma hora para outra, porque eu me lembro que foi de uma semana para outra, né, gurias, que a gente parou, a gente teve que se reinventar, a gente teve que tentar, a gente teve que se libertar de algum tipo de preconceito que se pudesse ter com atendimento online, né? Eu concordo com a Lu, eu acho difícil continuar atendimento psicológico online com crianças, fazendo avaliação, mas eu sei de colegas que estão fazendo, que estão se experimentando no atendimento psicológico online, né? Eu acompanho o Instagram da Cibele, eu vejo que ela tem bastante atividade, que ela posta ali para os alunos, para os pacientes, enfim, fazerem em casa. Ela se reinventou e agora ela também está, inclusive, dando um curso, né, sobre isso. Eu achei isso super legal. Então, acho que esse é o primeiro desafio, né? A gente, enquanto psicólogo, aceitar também a nossa fragilidade frente à pandemia, né? E pensar em outras possibilidades, né, de dar certo. Assim, vou reforçar as coisas que a Lu falou em relação a sigilo, né, a ter silêncio na casa, na hora para a gente conversar. Já atendi paciente que pegou o celular e foi para dentro do carro na hora da consulta, né. Já atendi paciente que na hora do atendimento ali meio que se esqueceu, e quando eu fiz a videochamada estava no corredor, estava meio que se acomodando, ainda não estava pronto, né? Então é uma coisa que a gente se adaptou, o paciente também se adaptou. Tem essas questões de rotina, né, que atrapalham bastante, mas eu acho que um desafio que é legal de pontuar é esse, né? O quanto nós profissionais, a gente também teve que se adaptar, e eu vejo gente bem legal fazendo um bom trabalho, né? E hoje em dia já se passaram 2 meses, né? No finalzinho de março a gente iniciou, a gente já está indo para o fim de maio, e eu me sinto já super adaptada, uma coisa que há 2 meses atrás eu estava bem receosa de fazer, né?
Então, eu acho que isso é uma questão legal, assim, para complementar a fala da Lu, da gente ter esse olhar para nós também, né, os psicólogos. Eu acho que a principal coisa para a gente, para dar andamento, fazer um atendimento online, é o paciente estar motivado. Se o paciente está motivado, se dá um jeito, ou vai para dentro do carro, ou vai para não vai estar na sua casa, vai para a casa de uma outra pessoa que vai ter um sossego, vai ter internet boa para a gente fazer a consulta. Eu acho que se dá um jeito, né? E nós, psicólogos, também temos que estar motivados. Sei de colegas que não quiseram atendimento online, não se sentiam à vontade. E eu acho que está tudo bem, acho que a gente tem que se respeitar também nesse momento. Mas hoje em dia eu vejo que é algo que eu consegui me adaptar bem, né? Que eu vejo que os pacientes estão se beneficiando bastante. Sibeli, então nos coloca um pouco como que está sendo teu desafio e nos coloca também sobre a tua oficina. Depois eu faço a minha propaganda. Então, assim, ó, assim como a Marina, eu acho que o maior desafio é comigo enquanto profissional, né? Também a mesma coisa, repito o que ela falou, foi de um dia para o outro. Num dia eu estava com meus atendimentos todos marcados, à noite eu disse, não vou atender, saí desmarcando os atendimentos, aí fiquei ali até o final da semana pensando, e agora, o que vai ser? E aí comecei a pesquisar sobre essa possibilidade dos atendimentos, e aí foi assim, ó, a palavra que eu uso é desacomodar, né? É sair da zona de conforto, literalmente, que a gente teve que fazer. Pensar em outras possibilidades, em outras, né, estratégias, eu fui começar tudo de novo. Eu fiquei as 2 semanas ali, até final de março, eu fiquei estudando como é que eu ia fazer, o que eu podia oferecer, como é que eu ia oferecer para os pais, para as crianças. Então, assim, ainda mais que com criança é mais difícil do que, como as gurias disseram, um adolescente ou adulto, né? A criança a gente tem que encantar, a gente tem que manter mais atrativa, a gente tem que dominar a sessão, visto que a gente está de longe, a gente não está ali, né? Então a gente tem que ter o plano A, B e C para uma sessão. Eu não posso simplesmente montar e achar que vai dar tudo certo, porque nem sempre dá. Então eu acho que o principal desafio foi pessoal, né? Essa reinvenção, essa ressignificação do meu trabalho, olhar outras possibilidades em vários fatores. Por exemplo, na sessão a gente tem um contrato de sessão, né, de presença, né, perante a falta. Agora não, agora às vezes, como a Marina falou, né, a família esquece. Eu, às vezes, acordo e penso, mas que dia é hoje, né? Então, levar em consideração que a família, deu um problema aqui. A tecnologia também é muito nossa aliada, mas também pode, né, nos deixar na mão. Esses dias eu fui atender e eu não tinha internet, eu estava sem internet, eu tive que desmarcar o meu atendimento porque eles estavam fazendo uma manutenção aqui no meu prédio. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade também, né, de compreender o outro, de compreender a gente, que a rotina foi perdida, então a gente tem que se adaptar aos horários que a família pode, que a gente pode. Uma reestruturação organizacional, porque na minha casa eu também tive que fazer mudanças, eu tive que arrumar um espaço para eu atender, porque não adianta eu dizer que eu estou atendendo online, para preservar, para fazer com que as famílias não saiam de casa, e eu sair para ir para a clínica fazer o atendimento e me colocar em risco. Então, eu também tive essa questão, né? Se eu quero que as famílias fiquem com as crianças em casa, eu também tenho que ficar em casa. Então, uma estrutura familiar, porque eu também tenho filhos, né? Então, eu acho que o desafio pessoal foi o maior, porque eu tive que estudar também para depois orientar essas famílias como, né, trabalhar, como a gente usar uma ferramenta para atender essas crianças. E pensando nisso, assim, que eu vejo também que é o desafio de outras colegas, e como a Marina falou também, nem todo mundo vai conseguir, tá tudo bem, nem todo mundo vai se achar com aptidão para trabalhar nessa modalidade, e tá tudo bem, é um período emergencial, né? Então,
tudo bem quem não conseguiu, porque a gente tem que dominar minimamente as ferramentas tecnológicas para conseguir oferecer um bom trabalho, né? Se a gente não dominar, talvez a gente possa estar perdendo aquele vínculo com aquela criança. Então, pensando nisso, também eu montei a oficina. Eu tenho uma oficina que auxilia, que mostra como pode ser algumas possibilidades do trabalho online através do Zoom. Então, pode professora, quem trabalha com aula particular, professores de AE, do atendimento educacional especializado, quem faz o atendimento individual, né? Tem ferramentas que podem ajudar muito. Assim, na minha prática, eu achei o Zoom, eu me adaptei super bem com o Zoom. Então, eu montei essa oficina também para tentar ajudar quanto mais pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não estão fazendo porque acham que não conseguem, porque não sabem um caminho. Então, eu mostro essa possibilidade. É isso. Então, é o se reinventar, verdadeiramente se inventar, se reinventar, se desafiar, para dar continuidade ao nosso trabalho. Cibele, nos comentários eu vou deixar o card da tua oficina, tá? Tá, muito obrigada. Gurias, estão já nos encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês destacassem agora as estratégias que estão dando certo, as possibilidades, as estratégias que estão dando certo neste momento para o público que vocês atendem. Podemos seguir a nossa ordem, então, a psicóloga Lucilene, a psicóloga Marina e após a psicopedagoga Cibele. O que eu vejo como possibilidade e estratégia positiva é a questão, né, da segurança que nós estamos tendo, até como a Cibele falou, se eu estou cuidando de mim, não ir até o meu consultório atender, né, não colocando a vida do outro em risco, que é fundamental e primordial nesse momento. A questão também de otimizar o tempo. O paciente, ele não tem aquela organização que ele teria se ele fosse sair da casa para se deslocar para o consultório físico, né? A questão do transporte, da comodidade, ele está ali no ambiente, por mais que tenham os prós, os contras, nós também temos os prós, ele está ali no ambiente dele, em casa, não precisa ter toda aquela reorganização, né? E sem contar que ele continua com o atendimento psicológico, ele não teve aquela pausa, nesse momento, mais do que tudo, as pessoas precisam, né? Porque o que acontece? Essa questão também de estar sem rotina nos propicia a abrir janelas emocionais na nossa mente que muitas vezes nos levam a ter pensamentos negativos, emoções negativas. Então, criar algumas estratégias, né, durante o atendimento, por exemplo, eu gosto muito de usar o diário de anotação de pensamento. Então, o que eu tenho observado? Essa questão, muitas vezes, do ócio. A pessoa está no ócio, ela não consegue ser proativa. Muitas pessoas, eu observo que elas têm procrastinado muito. Então, seria um momento ali dela parar e escutar o que ela está sentindo, né? Porque durante o dia a gente tem diversas emoções, diversos pensamentos, e aquele momento de autocuidado que a gente tem para parar, para analisar, nossa, eu senti isso, associado com tal emoção, de repente eu tive uma reação fisiológica, ela consegue se entender e identificar melhor os sintomas. Então, é uma forma, assim, que na psicoeducação ajuda bastante essa estratégia, até durante os atendimentos online, uma coisa que eu não abri mão foi de seguir com as tarefas de casa com os pacientes. E a questão também do paciente perceber que terapia significa autocuidado, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, com medo, inseguranças, a gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal, a gente precisa entender que quando nós estamos cuidando da mente, nós estamos cuidando da nossa vida. Nós somos, como seres humanos, nós somos seres tricotômicos, divididos em corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos cuidar dos três. Se eu não cuidar bem de um, o outro, consequentemente não irá bem. Então, principalmente nesse momento, a gente tem que ter, né, um cuidado maior, no geral, com as nossas emoções, com as nossas motivações, no que a gente acredita, o que a gente tem ânimo para conseguir seguir em frente. Até nós, como profissionais, nessa questão de se reinventar com novas atividades, né, buscar novas propostas, seguir com os estudos para atender melhor nessa modalidade que é nova, que tem sido um suporte muito importante e que tem aberto diversas possibilidades, tanto para o nosso lado profissional como para os atendimentos com os pacientes.
Pode dar continuidade, Marina. Então, complementando o que a Lu falou, eu percebo também esse aspecto assim que alguns pacientes levantam de estarem gostando do atendimento online porque estão em casa, porque não tem o tempo de deslocamento, não tem o custo do deslocamento, né? Ficam em casa, né? Que é bom, tem um lado bom ficar em casa também. Eu tenho percebido isso em alguns pacientes, né? Aí eu sempre reforço, quando as coisas melhorarem, a gente vai voltar para o presencial, isso é temporário, né? Eu acho que é um momento, assim, que eu acredito que a nossa profissão vai ser bem mais valorizada, bem mais necessária, né? As pessoas necessitam continuar seus atendimentos, né? Além das suas questões, tem uma questão da pandemia, que vai acentuar alguns sintomas, né? Enfim, então eu vejo como muito importante, assim, dar continuidade ao atendimento e positivo a gente ter essa ferramenta online, né? Só ter a ferramenta de atendimento online já é uma possibilidade frente a essa pandemia, né? O que eu noto também, assim como a Lu falou, é que as pessoas não sabem o que fazer com o tempo ocioso, né? Muitas pessoas conseguem se organizar melhor quando tem muitas coisas para fazer, quando tem um dia cheio, né? Quando tem muitos compromissos, elas conseguem se organizar melhor. Quando elas estão com o tempo ocioso, parece que nada funciona, né? E a sensação também de que a gente não está tendo controle, porque realmente a gente não tem o controle, a gente não tem uma data de quando as coisas vão voltar ao normal, né? Então, o que eu sempre trago para os pacientes é para que a gente consiga se focar naquilo que a gente está tendo sob controle. O que do meu dia a dia, da minha rotina, eu vou conseguir iniciar, eu vou conseguir chegar no meio, eu vou conseguir concluir, né? Pensar em coisas que a gente continua tendo o controle, mesmo na situação de pandemia, né? Reforçar a rede de apoio, não é porque a gente não pode, nesse momento tem que evitar ir na casa de familiares, se reunir com amigos, que a gente não pode fazer reuniões online, né? A gente isolar o vírus não quer dizer se isolar afetivamente, eu acho que é o momento que a gente tem de procurar, de usar os recursos aí de videochamada, enfim, da gente continuar se conectando com as pessoas, né? A gente tem que se isolar do vírus, a gente não precisa se isolar dos afetos, do contato virtual, né, com as outras pessoas que vão ajudar a gente a passar por esse momento todo, né? Então, eu vejo isso como possibilidade também, né? Muitas pessoas que eu percebo que queriam continuar o atendimento, pretendiam iniciar o atendimento psicológico, né? Já estão com o pé atrás, já não sabe se começa ou se não começa. Eu acho que essa live que a gente está fazendo é para mostrar que pode se fazer sim, né? O atendimento online ele está aí, ele está sendo eficiente, né? A gente está tendo esse recurso para esse momento e eu acho que é importante destacar que está dando certo. A gente tem tido muitas experiências boas, né? Fale, Sibeli. Então, assim, sobre as estratégias, assim, o que eu vejo que não veio para substituir, né, o atendimento online, não vai substituir nunca o presencial, mas veio como uma possibilidade, né, para somar uma possibilidade da gente estar, né, poder acompanhar e ajudar nesse momento, né, uma possibilidade de não parar as terapias que às vezes são muito necessárias, possibilidades, como as meninas falaram, de deslocamento. Eu tenho mães que têm dificuldade, que necessitam de transporte público, tem umas que necessitam de mais de um transporte, que só vão à noite, tarde da noite, depois que saem do trabalho. Então, assim, algumas já me disseram, a gente pode mesclar, né? A gente pode fazer 1 ou 2 atendimentos, né, online, depois que tudo voltar, a gente faz 2 presenciais e 2 online, né?
Eu disse, a gente pode conversar, depois que tudo voltar ao normal, a gente pode conversar a respeito, mas vem com novas possibilidades, né, para essa modalidade online. Eu acho que ela veio para ficar, não vai substituir de forma alguma, porque, por exemplo, assim, na minha categoria mesmo da psicopedagogia, eu não vejo possibilidades. Não estou dizendo que não deve ser feita a avaliação online, mas eu não vejo possibilidades. A avaliação é algo muito subjetivo, a gente tem que criar vínculo para depois poder avaliar, então eu não vejo essa possibilidade na prática psicopedagógica de avaliação, mas na intervenção veio para somar, é super útil. Então, eu vejo que tem boas possibilidades, não para substituir, né, mas para acrescentar, para somar. É isso. Então, gurias, no decorrer da live, né, após a abordagem sobre o atendimento terapêutico online, o qual vocês conduziram muito bem, né, com propriedade, com ética profissional, eu gostaria de fazer alguns destaques. Então, eu percebo que os atendimentos são necessários e estão dando certo, né, neste momento que as doenças e os transtornos psíquicos se acentuam por toda essa demanda de incertezas, por esse futuro incerto. Porém, eu não os vejo como substitutivos, né? E sim como paliativo nesse momento. É paliativo, está dando certo e é necessário que se continue, mas que ele não vai ser substitutivo ao atendimento presencial. Pois quando a intervenção é com um outro, com criança, adolescente, não há o que venha substituir a interação, o olho no olho, a observação da linguagem corporal, o brincar, que são ações próprias do atendimento terapêutico, a escuta sem interferência, que só no nosso consultório, ou se o atendimento é a domicílio, num lugar muito bem estruturado para que se tenha uma escuta sem interferência. Então, são ações, finalizando, são ações do atendimento presencial mesmo. Gurias, gostariam de fazer mais alguma colocação? Não, só agradecer a possibilidade da gente estar, né, falando sobre isso, mostrando as possibilidades, mostrando que não é fácil, né, como alguns outros colegas podem ver dificuldade, e aí, né, a gente está mostrando a realidade, que tem desafios, mas também tem possibilidades. Então, gurias, novamente eu agradeço a vocês pela disponibilidade, pela parceria, pelo comprometimento. E quero destacar que no dia 1º de junho, às 20 horas, estaremos trazendo ao espaço Prof. Manu Fuentes e convidados a temática de saúde mental, com a professora que é referência aqui no nosso município de mental e na área da educação, na área da psicopedagogia, Ana Lopresti. Então, a nossa segunda live vai ser com a professora Ana Lopresti. Agradeço a participação de vocês, a Vivi Silva. Muito obrigada, Vivi. Quero deixar um agradecimento especial ao apoio técnico, ao Daniel Fuentes, meu esposo. Também mandar um beijo para minha filhotinha, Maria Luísa. E para finalizar, quero agradecer a todos que estiveram conosco assistindo, mandar um beijo especial para meus colegas do Colégio Salesiano, da Secretaria de Educação, ao Pedagógico, e especialmente a minhas colegas do Núcleo de Diversidade e Inclusão. Então, tenham todas uma boa noite e até a próxima, gurias. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.